Você conseguiu. Será rico. A partir desta semana, sua vida vai mudar completamente. O dinheiro que você esperava começa a chegar. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E uma nova fase de prosperidade e liberdade se inicia agora. Prepare-se para viver dias onde a abundância será natural, onde sua família viverá o conforto que sempre sonhou e onde cada conquista será maior do que você imaginava. Nada disso é coincidência, é o seu momento e ele chegou. Antes de continuar, comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Essa afirmação poderosa não é apenas uma frase solta, é um passo firme rumo a uma nova realidade. Quando você escreve "eu tenho uma mente milionária", você envia um sinal claro para o universo de que está pronto para prosperar, crescer e atrair abundância em todas as áreas da sua vida. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Sim, é exatamente isso que você viu na capa. Se este vídeo apareceu para você, o dinheiro está a caminho. Isso não é coincidência. Sua bênção financeira já foi liberada. Você foi escolhido por Deus para receber uma quantia extraordinária. Isso exige ação agora. A sua prosperidade já está preparada. Está prestes a descobrir algo capaz de transformar por completo o rumo da sua vida financeira. Não é acaso você estar ouvindo essa mensagem neste exato momento. Existe uma razão maior, uma força divina que conduziu seus passos até aqui. Entre tantos, foi você quem foi chamado para viver uma nova realidade. Isso não é sorte, é propósito. E esse propósito exige atitude imediata. Um destino de riqueza está te esperando. E a única coisa que precisa fazer é ouvir com atenção e seguir a orientação que será revelada. A oportunidade que pode revolucionar sua vida já está ativa. Seu dinheiro está disponível. A abundância já está sendo direcionada dos céus diretamente para você. E tudo começa neste instante. Agora, comente a seguinte declaração: eu sou o merecedor de uma vida rica, abençoada e cheia de prosperidade. Simplesmente escreva isso nos comentários. Eu vou marcar com um coração, simbolizando que você está pronto para viver essa transformação. Já comentou? Então se prepare, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Pessoas comuns, em silêncio, já estão colhendo frutos incríveis. Estão quitando dívidas, realizando antigos sonhos e finalmente vivendo em paz e liberdade. Não nasceram milionárias. São pessoas como você que disseram sim no momento certo. E este momento chegou para você também. Existe uma energia intensa em movimento e ela está vindo na sua direção. Você não chegou até aqui por acaso. Foi atraído por estar pronto para receber o que é seu por direito. Abundância, riquezas, dinheiro que surge de forma inesperada, transformações que parecem milagrosas. Essa promessa não é feita por homens, mas por Deus. E quando Ele escolhe, nada pode impedir. Sabe aquele valor que você imagina ter em sua conta bancária? Aquela mudança que você deseja com tanta força? Ela está mais próxima do que você pensa. Existe uma chave que destrava portas que estiveram fechadas por anos. E essa chave está sendo colocada em suas mãos agora. Só é necessário tomar a decisão certa. Este não é o momento de hesitar ou duvidar. É hora de agir. Quem reconhece o tempo certo, colhe no tempo certo. E o seu tempo é agora. Aquilo que parecia inalcançável está prestes a se tornar realidade. Prepare-se para ver milagres financeiros acontecendo na sua vida com velocidade impressionante. Há riquezas se movendo ao seu favor. Caminhos estão sendo desobstruídos. Portas invisíveis estão se abrindo diante de você, mas há algo importante que precisa ser feito ainda hoje. Um gesto simples, mas carregado de um poder espiritual profundo. Não ignore esse sinal.
Cada segundo é valioso. Você vai entender o motivo de estar ouvindo isso agora. Vai sentir em seu coração que esta mensagem é pessoal, feita exatamente para você. Então, antes que algo tire sua atenção, escute até o fim. O segredo será revelado e depois disso, sua vida não será mais a mesma. Faça isso agora. Não deixe para depois. Seu dinheiro está pronto. Você está ouvindo essas palavras porque existe um plano maior em ação. Uma força invisível está te guiando em direção à abundância. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o universo já está conspirando a seu favor, e isso vai além da simples crença. É uma verdade, você foi separado, escolhido e preparado para viver algo que supera qualquer lógica humana. O chamado foi feito, e ele não é para qualquer um, é para você. Existe uma riqueza espiritual e material esperando sua decisão. É como uma herança bloqueada que só precisa de um sim para ser liberada. Deus está te apontando uma nova direção. Um caminho onde você não precisa mais de sorte nem de favores. Os milagres já começaram. Estão em andamento enquanto você escuta cada palavra desta mensagem. E você sente isso, não sente? Algumas pessoas vão ignorar, fechar esse vídeo, voltar para suas rotinas e continuar se queixando das mesmas situações. Mas você não. Você sabe que isso aqui é diferente. Existe uma frequência aqui, uma vibração que toca direto em sua alma. Não é só motivação, não é apenas mais um vídeo, é uma convocação. Uma porta foi aberta nos céus e a chave está com você. O mundo ao redor pode estar em crise, mas quem tem uma promessa vive com segurança. E você tem essa promessa. Todas as dificuldades que enfrentou até hoje não foram em vão. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada pensamento de desistência, tudo foi preparação. Agora chegou o tempo da colheita. Sua mente precisa estar conectada com essa nova realidade. O dinheiro que antes parecia tão distante já está se movendo na sua direção. Mas é necessário aceitar que você é digno. Não basta repetir palavras automaticamente. É preciso sentir, viver e declarar com convicção: eu sou o merecedor de uma vida rica, abençoada e cheia de prosperidade. O universo responde à certeza. O dinheiro vibra em sintonia com quem conhece o próprio valor. Não aceite menos do que aquilo que foi destinado para você. Não aceite escassez, limitações ou dívidas como parte da sua identidade. Isso não te pertence. O seu caminho é de crescimento, de fartura, de avanço. Alguns vão criticar, outros vão rir. Mas, enquanto eles duvidam, você vai experimentar. Vai viver algo tão grandioso que até os incrédulos vão se perguntar o que aconteceu. E você saberá a resposta. Foi Deus. Foi sua fé, foi sua decisão de dar atenção a esse momento, de não tratar essa mensagem como algo comum, mas como a resposta que você tanto esperava. E essa resposta está aqui, diante de você, nítida, poderosa, inconfundível. O que você fizer com esta mensagem agora vai determinar os próximos capítulos da sua história. Permita-se enxergar além do que os olhos conseguem ver. Existem tesouros escondidos onde ninguém imagina e bênçãos que só se revelam para quem está verdadeiramente pronto. E a pergunta é: você está preparado? Se a resposta for sim, então o tempo de espera chegou ao fim. Tudo o que você precisa já está disponível. Oportunidades inesperadas estão prestes a surgir. Convites, conexões, ideias, portas que se abrem sem aviso. Sua realidade está prestes a mudar, não por causa de um desejo vago, mas porque há uma promessa espiritual em movimento. Está escrito: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. E quando os céus se abrem, não há força que possa impedir. Quando o céu emite uma ordem, a terra obedece. Quando Deus fala, o universo inteiro responde. Você sente isso? O coração acelerando, uma energia diferente te tocando.
Isso é confirmação. Algo novo está prestes a começar. Muito em breve, você olhará para trás e mal reconhecerá quem era antes. Vai lembrar desse instante como o ponto de virada, o momento em que respondeu ao chamado, quando decidiu ocupar seu lugar de direito como herdeiro. Não se trata de vaidade. Trata-se de reconhecer o que já lhe pertence no mundo espiritual: paz, prosperidade, liberdade e alegria. Continue aqui. Não vá embora. O que será revelado em seguida pode acelerar ainda mais esse processo de transformação. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Hoje, você é mais forte, mais consciente, mais alinhado com os planos de Deus. O que parecia demora era, na verdade, um tempo de formação. Ele te moldava, preparando você para sustentar a bênção quando ela chegasse. E ela chegou. Comente aqui embaixo: eu recebo toda a abundância do universo. Essa frase simples tem uma força imensa. Ao escrever "eu recebo toda a abundância do universo", você está se abrindo para tudo aquilo que já está disponível para você, mas que só precisa da sua permissão para se manifestar. Vou passar nos comentários e deixar um coração como forma de incentivo e conexão com a sua energia. Dessa vez, ela não vai escapar, vai permanecer, vai se multiplicar. Você será um canal, vai abençoar outras vidas, prosperar e ainda fazer prosperar. Essa é a verdadeira abundância. Quando o que você recebe transborda para além de você e alcança outros ao seu redor. Fique atento. Os sinais vão começar a se intensificar. Sonhos vívidos, coincidências que fazem sentido, pessoas que ressurgem, ideias que brotam do nada. Nada será aleatório. Deus usará tudo e todos como ferramentas para confirmar que você está exatamente onde deveria estar. E esse caminho conduz diretamente à prosperidade, mas não adie. Algumas bênçãos têm um tempo certo para acontecer. Elas esperam por você, mas não indefinidamente. A escolha precisa ser feita agora, com coragem e fé. Diga com alma e firmeza: eu recebo, eu aceito, eu me alinho ao plano divino para a minha vida. Eu permito que a abundância entre, permaneça e se expanda. O dinheiro não é mais um obstáculo. Ele é meu aliado, um recurso que flui com leveza e frequência. Essa é a sua nova realidade. Um novo ciclo começa agora. Respire fundo. Sinta essa presença. Perceba o quanto tudo começa a fazer sentido. Isso não é sorte, é destino. E o seu destino é brilhar, crescer e prosperar. Você já possui todas as ferramentas necessárias para transformar sua vida. Não precisa buscar do lado de fora. A herança divina que Deus reservou para você não está distante nem escondida. Ela está plantada dentro de você como uma semente que esperava o tempo certo para florescer. E esse tempo é hoje. Nada é mais poderoso do que reconhecer que você nasceu para viver em plenitude. A escassez nunca fez parte do plano de Deus. A limitação não combina com o propósito que Ele escreveu para você. E quanto mais cedo você aceitar essa verdade, mais rápido as bênçãos vão começar a se manifestar. A primeira transformação acontece na mente. Quando você entende que o mundo exterior reflete o que vibra dentro de você, tudo se reorganiza. A vida não responde ao que você apenas deseja com palavras, mas ao que acredita com o coração. Se dentro de você ainda existem bloqueios, medos e dúvidas, essas serão as barreiras que vão tentar impedir o fluxo. Mas você pode mudá-las agora. Quando você entra em plena consciência de que é filho de um Deus ilimitado, de que possui uma herança ativada pela fé, tudo muda. Aquilo que antes parecia bloqueado começa a se movimentar com liberdade. Já parou para refletir por que algumas pessoas prosperam com facilidade enquanto outras vivem em constante esforço? A diferença não está nas oportunidades, mas na permissão interior.
Aqueles que se reconhecem como canais abertos da abundância atraem soluções, recursos e prosperidade com naturalidade. O dinheiro não é um prêmio. Ele é uma energia que responde ao seu estado de merecimento. Quando sua vibração muda, tudo ao seu redor muda também. Portas que pareciam seladas se abrem, pessoas certas chegam, o improvável se torna rotina e milagres passam a fazer parte do seu dia a dia. Não se trata de esforço exaustivo. Prosperidade não exige sacrifício extremo. A verdadeira riqueza não vem com peso ou dor. A bênção do Senhor enriquece e não traz sofrimento com ela. É isso que diferencia a abundância espiritual da riqueza mundana. Uma é conquistada com cobrança e ansiedade. A outra é recebida com confiança, leveza e entrega. Você está sendo convidado a viver essa segunda realidade. Deus não te criou para viver cansado, apenas sobrevivendo. Ele te chamou para uma vida de paz, sorrisos verdadeiros, tempo de qualidade, conforto e propósito. E o dinheiro está a serviço disso. A energia da prosperidade já está circulando. E agora ela está procurando por alguém preparado. Alguém que não só deseja, mas acredita. Alguém que se posiciona como herdeiro e toma posse. Sem medo, sem culpa, sem vergonha de prosperar. Chegou a hora de romper com todas as crenças que te fizeram duvidar de quem você realmente é. A ideia de que o dinheiro é impuro ou que a riqueza contradiz os princípios da fé tem afastado muitas pessoas do propósito que Deus reservou para elas. Humildade não é viver na carência. Humildade é reconhecer que tudo vem do alto, inclusive a prosperidade. É saber agradecer com o coração aberto tudo aquilo que o Criador deseja derramar sobre sua vida, inclusive os recursos financeiros. Feche os olhos por um instante e sinta como vibra a energia dessa nova realidade. O coração sereno, as contas resolvidas, ligações trazendo boas notícias, uma mesa farta, lugares que antes pareciam distantes, agora fazem parte do seu cotidiano. Isso não é ilusão, é a sua herança espiritual. E herança não se implora, se recebe. Ela já é sua por direito. Você não precisa provar nada a ninguém, só precisa reconhecer quem é e se abrir para receber. Quanto mais você se conecta com essa verdade, mais ela se aproxima da sua realidade concreta. Talvez ninguém tenha te revelado isso ainda, mas você nasceu para iluminar o mundo. E para que uma lâmpada brilhe, ela precisa estar conectada à fonte. Da mesma forma, você só poderá abençoar os outros quando estiver transbordando. Essa abundância começa agora, com uma escolha simples e profunda: aceitar sua verdadeira identidade. Você é um canal da divindade, um reflexo da criação, um ímã para tudo que é belo, nobre e grandioso. Toda vez que você afirma com fé que é próspero, você altera a estrutura energética da sua existência. As palavras têm poder. Elas constroem pontes invisíveis entre o que você vive hoje e o que está por vir. E cada pensamento alinhado com a fé reforça essas pontes. Por isso, não basta querer, é preciso declarar com convicção. Quando você diz que o dinheiro flui até você com leveza e frequência, essa energia começa a circular, procurando por caminhos, e ela sempre encontra. Não deixe essa semente morrer. Não adie o salto de fé que pode redefinir a sua história. O que você está ouvindo agora não é só um texto, é uma ativação. Há uma nova vibração sendo despertada em você neste exato momento. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes, porque o antigo já não te serve mais. Você está sendo convidado a viver o extraordinário, e tudo que isso exige é sua permissão. Se em algum momento bater a dúvida, volte aqui. Releia cada palavra. Relembre quem você é. Esse chamado não é temporário. Ele vai ecoar dentro de você até que sua realidade esteja em plena harmonia com a herança que te pertence.
Não se conforme com menos, não reduza seus sonhos para caber na situação atual, expanda sua fé para alcançar o que já está guardado para você. Deus já disse sim, agora só falta o seu. Se sentir no coração o desejo de apoiar essa missão, clique no botão de contribuição aqui abaixo do vídeo, seja 2, 5, 10 ou o valor que quiser. Tudo que é plantado com fé volta multiplicado. Vamos continuar. Quando a culpa perde espaço no coração, algo poderoso acontece. O dinheiro deixa de ser um tabu e se transforma em uma ponte. Uma ponte entre quem você é hoje e quem você foi criado para ser. A liberdade financeira liberta também a mente, os sonhos e a identidade. Existe uma força divina aguardando o seu sim, sem medo, sem travas disfarçadas de humildade, porque a verdadeira humildade não é recusar o ouro, é saber usá-lo com propósito sagrado. Muitas pessoas foram ensinadas que espiritualidade e prosperidade se opõem. Mas e se essa crença for justamente o que está bloqueando as bênçãos já destinadas a você? Você não nasceu para sobreviver, nem para lutar todos os dias contra a escassez. Você nasceu para transbordar, e esse transbordar não é vaidade, é missão, é semente, é fruto, é sombra para muitos. Pense nisso. Quantas causas você poderia apoiar? Quantas pessoas você poderia ajudar? Quantos destinos seriam transformados se você estivesse vivendo sua liberdade financeira? O dinheiro não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o medo de ser quem você é. O medo de aceitar o que já foi liberado dos céus para a sua vida. Quando você compreende que existe uma graça invisível te favorecendo, cada passo em direção à abundância se torna mais leve, legítimo e até espiritual. É como se o próprio universo aplaudisse em silêncio quando você decide parar de resistir e começa a fluir. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você deixará de se sabotar. E a autossabotagem, disfarçada de modéstia ou de prudência, é uma das maiores armadilhas do progresso. Já passou da hora de entender. Você foi chamado para algo grandioso, e coisas grandiosas exigem recursos proporcionais. Recursos exigem uma mente livre, um coração em paz com o dinheiro e uma alma conectada com a fonte. Pare e reflita. Quantas conquistas você evitou por medo da rejeição? Por medo de parecer ambicioso? Quantos projetos ficaram no papel? Quantas conexões não aconteceram porque, no fundo, você achava que não era digno? O problema é que o tempo não espera. E a missão que Deus confiou a você não pode mais ser adiada. O mundo precisa da sua melhor versão. A mais forte, a mais corajosa, a mais próspera. Escute isso com atenção. Prosperar não é exibir, é transformar. Dinheiro nas mãos certas vira milagre, vira solução, vira caminho. Cada centavo com propósito se transforma em manifestação da graça divina. E é isso que Deus quer, que até o seu saldo bancário glorifique o nome dele. Não porque o dinheiro é o foco, mas porque você entendeu que com ele pode alcançar corações, realizar sonhos, abrir portas e levar vida onde antes havia deserto. Se ainda restam dúvidas dentro de você, faça agora um novo compromisso com a vida. Um acordo íntimo e silencioso. Prometa a si mesmo que não vai mais recusar o que é seu, que vai dizer sim ao que Deus quer realizar através da sua prosperidade. Esse sim vai ecoar por todos os lados. Você verá portas se abrindo. Sentirá paz onde antes havia peso. Vai se surpreender com o que pode acontecer quando você simplesmente deixa fluir. Preste atenção. Quando você honra o pouco que tem, o universo confia mais em suas mãos. Quem é fiel no pouco se prepara para o muito. E esse muito não é só para você. É para todos que serão abençoados por sua abundância. Por isso, não esconda o brilho.
Não enterre o dom. Não silencie o chamado. Você nasceu para multiplicar, para crescer, para liderar. E a verdadeira liderança começa dentro, quando você escolhe parar de lutar contra a sua essência próspera. Nada é mais poderoso do que alguém em paz com a riqueza que carrega. Essa pessoa se torna inabalável, não por aquilo que possui, mas pelo que representa. Cada recurso em suas mãos vira instrumento de algo maior, e quando isso acontece, a escassez perde o controle. O medo desaparece. A dúvida se transforma em fé. E essa fé é o motor da verdadeira prosperidade. Aquela que não depende do que se vê, mas da certeza de que você está exatamente onde deveria estar. Você não precisa se desculpar por querer crescer, nem justificar o desejo de viver o melhor. Quando o coração está em sintonia com o céu, o sucesso deixa de ser vaidade e passa a ser obediência. Passa a ser propósito, passa a ser testemunho. Então continue, dê esse passo. O mundo está carente de pessoas que tenham coragem de assumir a própria luz, a própria missão, a própria herança. Seja essa pessoa. Porque quando você prospera, com consciência, tudo ao seu redor floresce junto. Isso é viver em paz com a riqueza. É reconhecer que a sua prosperidade também transforma o ambiente, as pessoas e o mundo à sua volta. Cada pensamento que você nutre é uma semente lançada no terreno invisível da sua realidade. O modo como você vibra, sente e acredita define aquilo que se concretiza diante de você. Não tem nada a ver com sorte, e muito menos com acaso. É um princípio espiritual. Se você tem vibrado medo, ansiedade ou escassez, o universo responde com barreiras, atrasos e limitações. Mas se você se posiciona todos os dias com fé, com gratidão verdadeira e com a mente firmada na abundância, algo se transforma. Não apenas nos céus, mas dentro de você. E essa mudança interior é o ponto de partida de tudo. Ao despertar, antes de mergulhar nas tarefas do dia, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e diga com convicção: hoje tudo vai fluir. Você não precisa enxergar com os olhos para acreditar. Precisa sentir como se já fosse realidade. A vibração verdadeira não espera as circunstâncias mudarem para existir. Ela antecipa o milagre. E quando sua frequência está elevada, o dinheiro chega até você naturalmente, não como algo que se mendiga, mas como um reflexo do seu alinhamento interior. Vibração é convite, é senha. E o melhor, está inteiramente sob seu controle, já. Percebeu que nos dias em que você está em paz, tudo parece dar certo? O trânsito colabora, as coincidências acontecem, as oportunidades surgem do nada. Isso não é acaso, é sintonia. Quando você está vibrando em harmonia com o céu, até os desafios se tornam mais leves. O dinheiro encontra morada onde existe ordem interior, onde há gratidão, clareza e propósito. Ele gosta de ser bem recebido, de encontrar espaço limpo e coração aberto para circular. Por isso, limpe sua mente. Livre-se dos resíduos emocionais gerados pela comparação, pelo medo de não ser bom o bastante, pela preocupação contínua. Você já é, já tem, já pode. E aqui vai um segredo valioso. Celebre antes de receber. Sim, comemore mesmo sem ter chegado. Porque quando você age como quem já possui, você sai do papel de quem pede e entra no lugar de quem herda. Isso muda completamente sua vibração, e a vibração da conquista atrai a própria vitória, enquanto a dúvida, silenciosamente, afasta o favor. Seja intencional. Comece e termine o dia com palavras que te fortalecem. Não alimente pensamentos que te diminuem. Toda vez que você diz, é difícil, você está plantando dificuldade. Mude isso para, está fluindo, estou crescendo, o dinheiro me escolhe.
Diga isso em voz alta até que sua mente aceite como verdade. E quando ela acreditar, o universo vai corresponder. A gratidão é o motor mais rápido que existe. Mas não é sobre agradecer apenas pelo que já chegou. É sobre antecipar a colheita com gratidão, como quem já recebeu. Quando você faz isso, com o coração aberto, você se conecta com a fonte verdadeira, não com o saldo da conta, nem com o salário do mês, mas com a origem de tudo. A gratidão é um código espiritual, uma senha que libera acessos. É como se você dissesse ao céu: eu já confio, já recebi, estou pronto. E nesse estado de prontidão, milagres acontecem. As portas se abrem sem que você force, ideias se multiplicam, oportunidades brotam. A escassez perde força e dá lugar à abundância. E falando em força, entenda o poder que existe em declarar com fé o que você deseja viver. Repita com coragem: eu nasci para prosperar, para viver em plenitude e para multiplicar tudo o que tocar com a bênção de Deus. Essas palavras são mais que bonitas, são decretos espirituais, são realinhamentos com o seu propósito original. Cada vez que você afirma isso, você quebra amarras invisíveis, desfaz padrões antigos e libera novos caminhos. Não é mágica, é fé ativa, é decisão, é reposicionamento espiritual. E estarei lá nos comentários deixando um coração para confirmar que você está em sintonia com o plano financeiro que o céu preparou para você. A visualização não é privilégio de místicos. É uma ferramenta de fé, um exercício divino em forma de imagem. Feche os olhos todos os dias, por alguns minutos, e veja-se vivendo a vida que você deseja. Veja-se dizendo não ao que não serve mais. Veja-se abençoando outros com liberdade. Veja-se sendo resposta. Seu cérebro não diferencia o que é vivido intensamente na mente do que é real. Ele se organiza para manifestar o que você visualiza, com fé. E o mais incrível, o Espírito Santo age junto. Ele intensifica, sopra sobre sua visão e faz germinar o que parecia impossível. Mas lembre-se, não adianta vibrar alto hoje e cair em reclamações amanhã. O segredo está na constância. Não existe colheita poderosa sem persistência. Todos os dias são dias de crescer, de se alinhar, de se reprogramar. Faça da sua vida uma oração contínua. Que cada gesto declare: eu confio. Que cada pensamento diga: eu creio. Que cada ação demonstre: eu já recebi. Esse nível de consciência não é comum, mas você também não é. Você carrega dentro de si um chamado grande demais para viver pequeno. E quanto mais alto você vibra, mais longe você chega. E quanto mais longe você chega, mais pessoas são tocadas. Isso é propósito em movimento. E saiba, quando você honra a fonte, ela transborda sobre você. Quando você confia sem reservas, o céu se abre. Isso não é metáfora, é promessa. Deus não está limitado pelos seus boletos. Ele se move pela sua fé, pela sua entrega, pela sua coragem de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Então, seja ousado. Coloque sua fé em ação. Como diz a palavra, Deus está pronto para surpreender. Ele só espera o seu passo, porque o céu já decidiu te abençoar. Agora, é você quem precisa decidir receber. E receber começa de dentro, começa na vibração. Começa agora. Há promessas que foram determinadas a seu favor antes mesmo de você pedir. Mas um coração ansioso sabota esse processo. Ele acelera o relógio da alma e desacredita do tempo certo. A boa notícia, só porque você ainda não viu, não significa que não está vindo. O dinheiro, a resposta, a oportunidade, o contrato, a virada, tudo isso já foi liberado. Há um movimento acontecendo agora, invisível aos olhos,
mas real no espírito. E é exatamente nesse intervalo entre o pedido e a manifestação que muitos desistem. Mas você não, porque agora você sabe. O mundo espiritual se move primeiro e o mundo físico apenas responde. Tudo começou quando você escolheu acreditar de verdade. Quando decidiu que não ia mais viver guiado pela lógica, mas sim pela fé. Quando mesmo em meio ao caos, você disse, vai acontecer, mesmo que eu ainda não veja como. Foi ali que os céus começaram a se mover nos bastidores. Deus ouviu cada oração, até aquelas que você só sentiu sem conseguir colocar em palavras. E Ele não apenas ouviu, Ele já respondeu. Porque quando fé se une à ação, o céu se inclina. E quando o céu se inclina, nada pode impedir aquilo que já foi liberado sobre você. Não se trata de tentar manipular Deus, e sim de se alinhar com a vontade dele. Fé é parceria, não cobrança. É resposta, não exigência. A movimentação espiritual pode até ser silenciosa, mas ela nunca para. Há pessoas mencionando seu nome em lugares que você nem imagina. Existem projetos sendo estruturados para receber exatamente o talento que você carrega. Há caminhos sendo preparados mesmo que, no momento, tudo pareça estagnado. O que você precisa fazer é simples. Continue. Continue se levantando, mesmo nos dias difíceis. Continue semeando, mesmo quando a terra parecer infértil. Continue acreditando, mesmo quando tudo à sua volta disser para desistir. Porque é no instante mais escuro da madrugada que o sol começa a nascer. E se você parar agora, talvez nunca veja o céu se abrindo. Se o coração ainda estiver apertado, se a dúvida ainda sussurrar que isso não é para você ou que está demorando demais, respire. Lembre-se de uma verdade inabalável. Deus não age por merecimento, Ele age por propósito. Se esse desejo existe dentro de você, é porque Ele já preparou o caminho. Nenhuma promessa nasce sem destino. Tudo o que vem de Deus já traz consigo um nome, e o seu está incluso. Mas é preciso estar preparado para receber não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. A abundância que se aproxima vai exigir uma versão sua mais madura, mais segura e mais forte. Por isso, não menospreze o tempo de espera. Ele não é castigo, é preparação. Suas dúvidas estão refinando sua fé. As lutas estão ensinando estratégias. As dores estão te blindando contra distrações. Nenhum instante está sendo desperdiçado. Quando o dinheiro chegar, porque ele vai chegar, você olhará para trás e perceberá. Cada detalhe teve propósito. Cada não me protegeu. Cada atraso foi um redirecionamento. Cada lágrima me deixou mais forte. E nesse momento, o dinheiro não te controlará. Você é quem vai controlá-lo. Permita-se acreditar com toda a força. Sua realidade financeira está se transformando. Pode ainda não estar totalmente visível, mas o processo está em movimento. O céu está trabalhando em seu favor, mesmo que você não escute nada. Quando você escolhe manter a fé viva, mesmo sem ver nada mudar, o tempo acelera e as bênçãos chegam mais depressa, porque você passou por um dos testes mais difíceis, o da confiança. Mas não falo da confiança que depende de resultados. Falo daquela fé que resiste mesmo quando não há sinal algum. Fé que planta mesmo sem previsão de chuva. Fé que acredita na colheita, mesmo sem saber quando ela virá. Talvez hoje você esteja olhando para contas, dívidas e compromissos e se perguntando como tudo será resolvido. A resposta já foi dada em Filipenses 4, versículo 19. Deus suprirá todas as suas necessidades, e não será com pouco, será com riquezas gloriosas. Isso significa que não será apenas o suficiente, será abundante. Deus não opera segundo a lógica humana.
nem é limitado pelas estatísticas da economia. Ele é especialista em multiplicar o pouco e em transformar o impossível em testemunho. Receba isso com o coração renovado. O dinheiro está vindo, sim, e com propósito. Mesmo que o caminho pareça longo, continue andando. Mesmo que tudo pareça silencioso, continue falando vida. Mesmo que ninguém veja, continue sendo fiel. Seu compromisso com o invisível abrirá portas no mundo visível. E quando esse dia chegar, porque ele está mais perto do que você imagina, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Há um segredo poderoso que muda completamente sua relação com a riqueza. Compreender que aquilo que Deus libera não é apenas para você, mas através de você. Essa consciência muda tudo. Quando você deixa de buscar apenas o próprio conforto e passa a desejar ser resposta na vida de alguém, o céu te enxerga de outra forma. A fonte que serve aos outros nunca seca. Quanto mais você reparte, mais você recebe. E não por obrigação, mas por propósito. Quando seu coração se alinha com esse princípio, a abundância começa a te seguir, te encontrar, te cercar. Às vezes, mesmo quando tudo parece certo, ainda há um vazio. E isso acontece quando o foco da prosperidade fica restrito ao eu e esquece do nós. Você está gostando do vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui embaixo, e apoie o canal. Esse simples gesto faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdos como este, com mensagens que tocam, inspiram e fazem refletir. Quando você clica em Valeu, mostra que este vídeo teve valor para você e isso fortalece muito o nosso trabalho. Então, se essa mensagem te fez bem de alguma forma, não esqueça, clique no Valeu, deixe seu apoio e venha com a gente espalhar ainda mais luz, não só aqui, mas por todo o mundo. Você foi criado para mais do que acumular. Você foi desenhado para transformar. O dinheiro que chega em suas mãos carrega uma missão, um plano, uma rota traçada pelo céu. Ele vem com um propósito maior: libertar, restaurar, curar. E quando você escuta essa direção interior e obedece, um ciclo divino começa a operar na sua vida. Quem vive apenas para juntar, vive com medo de perder. Mas quem entende o sentido da abundância, vive em paz, porque sabe que não é o dinheiro que o sustenta, é o propósito. Enquanto houver propósito, haverá provisão. Deus não investe em vaidade, Ele investe em transformação. Sua prosperidade não precisa ser justificada, precisa ser compartilhada. E quando você compreende isso, até os seus desejos mais íntimos são atendidos. Porque você se torna um canal seguro. Olhe à sua volta. Quantas pessoas estão esperando por uma palavra, um gesto, uma ajuda, uma ação que só você pode oferecer? Às vezes, não é dinheiro, é presença, é escuta, é fé. Tudo isso também é prosperidade. A verdadeira riqueza não se mede pelo saldo bancário, mas pela capacidade de multiplicar o bem. E, ironicamente, quanto mais você serve com o que tem, mais você recebe. Deus não deixa mãos generosas ficarem vazias. Algo grandioso acontece no mundo espiritual quando você toma uma decisão genuína de ser bênção para alguém. É como se o céu dissesse: ali está alguém confiável. E aí, os caminhos se abrem, projetos ganham vida, as conexões certas surgem, os recursos fluem. Por quê? Porque seu coração está no lugar certo. Você não busca apenas lucro, busca impacto. E isso alegra o coração de Deus de uma maneira indescritível. Ele ama ver seus filhos se cuidando uns aos outros com generosidade. Talvez você já tenha sentido esse chamado, esse desejo de ajudar mais, mesmo quando ainda não tem muito. Isso é sinal de que você está pronto para receber mais. Porque quem é fiel no pouco está prestes a ser colocado sobre o muito. Isso não é só um ditado, é uma verdade espiritual.
Quando você se compromete com o propósito por trás da riqueza, o céu se compromete com você. E o crescimento que parecia lento começa a acelerar. Não espere o momento ideal para começar. Comece agora, com o que você tem, do jeito que for possível. Prosperidade se vive, não se adia. Enquanto você caminha em direção ao propósito, Deus caminha em direção a você. Seu tempo de colher está vinculado à disposição de semear. A medida transbordante vem para quem entrega com confiança, porque dar com medo é reter, mas dar com fé é ativar o ciclo da multiplicação. E se em algum momento você se sentiu culpado por desejar mais, por sonhar grande, por querer viver com abundância, saiba que isso não é errado. A questão nunca foi quanto você quer, mas sim o que pretende fazer com o que terá. Deus se alegra ao ver seus filhos sorrindo, vivendo com dignidade, celebrando as vitórias. Mas ele se alegra ainda mais quando vê esses mesmos filhos sendo instrumentos de socorro e milagres na vida de outros. E quando ele percebe que você sabe equilibrar essas duas dimensões, viver bem e servir com amor, então ele libera tudo sem medida. Já pensou que talvez a chave para desbloquear sua próxima fase financeira esteja num ato de generosidade simples, mas profundo? Às vezes, aquilo que parece pequeno aqui na terra tem um valor gigantesco no céu. E diante disso, Deus sussurra: agora sim, posso confiar mais a você. É bonito doar quando se tem em abundância, mas há algo ainda mais valioso aos olhos de Deus: oferecer mesmo enquanto se aprende a confiar. Isso sim revela fé com propósito. É quando você não espera sobrar para compartilhar. Você se move mesmo sem garantias, guiado apenas pela certeza do invisível. Por isso, comece a afirmar todos os dias: eu sou um canal de provisão, eu sou resposta, eu sou ponte. À medida que essas palavras se enraizarem em você, tudo à sua volta começará a se alinhar. Portas se abrirão com mais leveza. Recursos virão de lugares improváveis. Sua criatividade para gerar soluções e renda será ativada. Não é mágica, é alinhamento com o seu chamado. E agora que você entende isso com clareza, é hora de fazer uma escolha. Vai continuar buscando prosperidade apenas para sobreviver? Ou vai viver em um nível onde cada centavo tem um propósito, cada conquista encarrega sentido e cada vitória beneficia outros além de você? É nesse novo nível que a prosperidade se torna estável, porque ela deixa de ser um fim e passa a ser um meio. E o mais incrível é que você não perde nada com isso. Pelo contrário, você ganha paz, alegria, realização. No final das contas, tudo se resume a uma verdade profunda. Aquilo que você planta, você colhe. Quando você planta generosidade, colhe abundância. Quando planta propósito, colhe direção. Quando planta serviço, colhe reconhecimento. Você não precisa correr, nem provar nada para ninguém. Só precisa seguir em frente, com passos firmes, um de cada vez, mantendo o coração puro, o olhar voltado para o céu e as mãos prontas para abençoar. Sua prosperidade já está vindo, e agora ela traz um propósito maior. Confiar quando tudo vai bem é simples, mas confiar quando nada parece funcionar, isso sim é fé verdadeira, e são nesses momentos que a força espiritual se revela. Fé não é sentimento frágil, é convicção sólida, é a coragem de permanecer de pé quando tudo à volta parece querer te derrubar. Quando você decide acreditar mesmo diante do caos, você ativa um tipo de força que não se quebra. A fé é a linguagem do céu. E quando ela é vivida com coragem, ela move o que ainda não se vê. É caminhar com confiança, mesmo quando a conta está no vermelho. Não é negação, é domínio espiritual. É passar por dificuldades com a postura de quem já venceu. A mente precisa manter-se serena mesmo diante da escassez.
porque tudo começa primeiro no invisível. A provisão sempre nasce no espírito antes de se manifestar no físico. O segredo está em manter o coração sintonizado com o alto, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Fé que nunca é testada também não é fortalecida. São nos momentos de maior pressão que você descobre o quanto está disposto a confiar. Quando portas se fecham, quando o não se repete, quando o tempo parece demorar. É aí que se decide mergulhar no medo ou permanecer firme, crendo que há algo sendo preparado nos bastidores. Não se trata de ignorar os fatos, mas de não deixá-los definir o seu destino. Fatos são momentâneos, promessas são eternas. Quem se apega à promessa não se perde no processo. Às vezes, o silêncio de Deus parece distância, mas é justamente nesse silêncio que Ele trabalha nos bastidores, nos detalhes que você ainda não vê. Ele não precisa anunciar o que está fazendo. Ele só precisa que você continue acreditando. Porque quando você permanece fiel mesmo na escuridão, você se torna digno de viver a luz. E essa luz aparece quando você menos espera. Em uma ideia, um convite, uma ligação, uma direção. Tudo muda quando a fé permanece intacta. Talvez você esteja enfrentando atrasos, incertezas ou preocupações financeiras. Mas isso não define o fim da sua história. Você está em movimento. E esse movimento, mesmo que interno, já está criando impactos no mundo espiritual. Sua oração foi ouvida, sua entrega foi registrada. Seu esforço não passou despercebido. A recompensa está sendo moldada com exatidão. E enquanto ela não chega, mantenha sua mente no lugar certo, no lugar da fé. Visualize suas respostas com nitidez. Veja sua vida fluindo, sonhos se realizando. Contas pagas com tranquilidade. Veja pessoas sendo tocadas pelo seu testemunho. Isso não é fantasia, é treinamento espiritual, é preparação. Porque quando o que você crê se torna mais forte do que aquilo que você vê, é sinal de que você está pronto para receber. E o que está por vir é maior do que tudo o que foi perdido, do que tudo que tentaram tirar de você. Deus é especialista em restituição dobrada para os que permanecem fiéis. A realidade se transforma primeiro dentro de você. Seu campo de visão interior vale mais do que qualquer extrato bancário. Quando você se convence da abundância que vem, tudo começa a se reorganizar para te alcançar. Mas essa convicção precisa ser firme. Ela não pode vacilar diante de um boleto, de uma negativa ou de um erro. A fé verdadeira é constante, insistente, resiliente. É esse tipo de fé que Deus honra. Você não foi criado para viver em ansiedade. Foi chamado para viver em confiança. E quando você confia, você descansa. E no descanso, ouve com mais clareza. E quando escuta melhor, age com sabedoria. A sabedoria financeira começa onde o desespero termina. Toda decisão tomada em paz tem mais chances de prosperar. Toda ação nascida da fé recebe suporte divino. Se hoje você precisa tomar decisões, pare por um instante. Respire. Realinhe sua mente com a presença de Deus. Você pode estar a um pensamento de distância da transformação que espera, porque quando você escolhe acreditar, tudo começa a se tornar mais leve. As preocupações perdem força, o medo enfraquece, a esperança cresce. Sua energia se renova, e quando sua energia muda, o dinheiro percebe, o favor percebe, a fé atrai o sobrenatural. E milagres silenciosos começam a acontecer. Agora, declare com convicção: eu confio no invisível. Eu creio no que ainda não vejo. Eu caminho como quem já venceu. Essas palavras são mais do que frases. São sementes espirituais. E toda semente precisa apenas de tempo, fé e cuidado. Você planta com palavras, rega com atitudes e protege com pensamentos. E antes mesmo do que imagina,
os frutos começam a brotar. E quando vierem, não se surpreenda, porque lá no fundo você já sabia, já sentia, já caminhava como se fosse real, e o céu honra esse tipo de fé. Ele não resiste a um coração que acredita sem precisar ver. Esse tipo de fé é raro, é precioso, é irresistível. Quando Deus encontra isso em você, Ele age. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que ela chegou no momento certo, deixe nos comentários. Eu ando por fé, não pelo que vejo. Não é apenas uma frase, é um ato profético, um selo de aliança com o invisível. E se desejar apoiar este propósito, clicar no botão Valeu abaixo do vídeo é mais do que um gesto, é uma semente. Não importa o valor. O que atrai a multiplicação é o coração que entrega com fé. Vamos continuar, porque o que está por vir é infinitamente maior do que tudo que você já viveu. Tudo começa com fé no invisível. E antes de encerrar, já pensou que talvez o que te prende não é o valor da dívida, mas o peso emocional que ela carrega? Cada boleto atrasado, cada ligação de cobrança, não é apenas um número. É uma lembrança dolorosa que tenta te convencer de que você falhou. Mas isso é mentira. Você não é um fracasso. Você só caiu numa armadilha comum, a de achar que viver endividado é normal. Existe uma mentira sutil que muita gente aprendeu a aceitar, a de que viver endividado faz parte da vida adulta, que estar no vermelho é apenas mais uma etapa comum da rotina. Mas há uma verdade que precisa ser dita. Você não nasceu para viver escravizado por juros, parcelas e prazos. Você foi criado para ser livre. Livre para sonhar, para viver com dignidade, para respirar sem sentir aquele peso no peito sempre que o salário entra e no mesmo instante desaparece. Cada pequena decisão que você toma pode ser o início de uma revolução pessoal e não precisa começar com grandes gestos. São nas pequenas atitudes, quase invisíveis, que os maiores muros começam a cair. Cancelar um gasto desnecessário, recusar um parcelamento por impulso, anotar os ganhos e as despesas do mês. Pode parecer insignificante, mas é exatamente esse pouco que começa a desmontar a prisão da escassez. É como remover tijolo por tijolo de uma parede que te impedia de ver além. E, de repente, a luz começa a atravessar as frestas. Um alívio toma conta, um suspiro, um sinal de que sim, é possível mudar. O sistema vai tentar te convencer de que sair das dívidas é impossível. Vão te dizer que todo mundo deve, que viver com o limite estourado é normal, que cartão de crédito é um mal necessário. Mas tudo isso é parte de uma narrativa que quer te manter preso. Preso ao consumo, preso à comparação, preso à pressão de ter o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar pessoas que nem se importam. A virada começa quando você entende que não tem que provar nada a ninguém, que a sua paz tem mais valor do que qualquer aparência, que dormir em paz vale mais que qualquer curtida. E quando essa ficha cai, a escravidão financeira começa a enfraquecer. Lembra daquele versículo que diz que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta? Aquilo não é só um aviso, é uma revelação. A dívida aprisiona mais do que o bolso. Ela corrói o emocional, enfraquece o espiritual, mina a autoestima. Mas ao reconhecer isso, você ganha poder. O poder de romper, o poder de recomeçar. O poder de dizer, chega. Romper padrões familiares, culturais e até espirituais que alimentam a escassez exige coragem. Recomeçar não é fracassar, é escolher continuar, é recusar o rótulo da derrota. Nada do que você passou foi em vão. Cada dificuldade pode virar testemunho. Cada lágrima, uma semente de transformação. Mas você precisa tomar essa decisão agora, romper com o ciclo. E sim, vai doer, vai incomodar mudar hábitos,
Vai parecer desconfortável dizer não quando tudo em você grita sim. Vai ser estranho resistir ao impulso de comprar para aliviar a dor. Mas essa dor é o preço da liberdade e vale cada passo, cada centavo, cada esforço. E um dia, não tão distante, você vai ver os frutos. Vai abrir o aplicativo do banco e não vai ver um saldo negativo. Vai olhar para o espelho e dizer, eu consegui. Vai experimentar o alívio de não depender de ninguém. A leveza de saber que, finalmente, você está no controle. Isso não tem preço. Isso é dignidade. E quando a bênção chegar, ela virá com estabilidade. Porque a bênção genuína não traz confusão. Ela organiza, ela sustenta, ela amplia. Você vai entender que o dinheiro, quando guiado pela sabedoria, é uma ferramenta de vida e não um motivo de tormento. Então, por tudo que você já viveu, não desista agora. Quebre esse ciclo como quem quebra correntes. Comece hoje, mesmo com passos pequenos, mesmo que a mudança pareça imperceptível, porque quem é fiel no pouco está sendo treinado para o muito. Deus honra aqueles que agem com propósito, mesmo em meio à escassez. A transformação que você procura nas finanças começa dentro. Começa com a maneira como você pensa, decide e crê. Você está pronto. Você foi criado para mais. E esse mais começa agora. Vamos até o fim juntos. Porque quem planta com fé, colhe com abundância. E a sua colheita está mais próxima do que você imagina. Agora pare um instante. Sinta o peso das palavras. Obrigado. Não aquele obrigado automático por educação, mas um obrigado profundo que nasce do coração, mesmo quando os olhos ainda não enxergam nenhuma mudança. Esse tipo de gratidão carrega um segredo poderoso. Quem agradece antes de receber está dizendo ao céu que confia. E quando você confia, você se alinha com a promessa. É a fé que antecede a manifestação. Tem gente que começa o dia já carregando o peso da dúvida, como se o que é difícil fosse também definitivo. Mas quem conhece o poder da gratidão, acorda diferente. Acorda agradecendo pelo que ainda não chegou, pelo milagre que ainda não se manifestou, pela resposta que já está a caminho. Isso não é fantasia, é posicionamento espiritual. É como dizer ao universo, eu já sei que o céu está trabalhando por mim, então não preciso esperar para agradecer. E quando você faz isso, tudo muda. Sua postura muda, sua percepção muda, suas decisões mudam. Você passa a agir como quem já tem, e essa atitude tem uma força magnética. A gratidão não é passividade, é estratégia espiritual. Ela abre portas que a murmuração fecha. Ela atrai recursos, oportunidades, soluções. É como se houvesse uma frequência específica. E só quem é grato consegue sintonizar. E quando você entra nesse fluxo, começa a perceber o que antes passava batido. Sua intuição se afina. Sua paz se instala. O medo vai diminuindo. E o coração, antes apertado, começa a se expandir. Poucos entendem, mas agradecer pelo que ainda não aconteceu é um dos atos mais ousados de fé. É andar sobre as águas, é dizer sim ao invisível. E Deus se agrada profundamente dessa fé. Ele se move por ela. Ele honra os corações que, mesmo em tempos de escassez, encontram motivos para louvar. Porque quem agradece antes da provisão prova que a sua alegria não depende das circunstâncias. A fonte não está no salário, nem na conta bancária. A fonte é Ele. E quando você entende isso, você muda de nível. Olhe ao seu redor com olhos gratos. Há coisas aí que um dia você orou para ter, e hoje talvez nem perceba mais o valor. A cama onde você dorme, a comida na sua mesa, o ar que entra nos seus pulmões, o teto que te protege, tudo isso é bênção. E quando você reconhece, isso é como se o céu dissesse, agora ele está pronto para mais. Porque quem honra o pouco está apto para administrar o muito.
A gratidão também é treino. Ela prepara sua mente para a riqueza. Ensina você a valorizar, a cuidar, a não desperdiçar. Ensina a multiplicar. Molda o seu caráter para que quando a abundância chegar, você tenha os pés no chão e os olhos no alto. Por isso, comece agora. Diga em voz alta: obrigado pelo emprego que já vem, obrigado pela cura em andamento, obrigado pelas portas que ainda vão se abrir. Sinta no corpo como seria viver com essas promessas já cumpridas. Conecte-se com esse sentimento, porque emoção verdadeira move energia verdadeira. E quando o universo percebe que você já vibra como quem tem, ele só precisa alinhar as peças. Tudo o que você planta com gratidão, você colhe em forma de manifestação. É uma lei e ela funciona, mas precisa ser genuína. Não basta repetir frases prontas. É necessário viver nessa frequência, com verdade, com presença, com fé. Se a dúvida surgir, agradeça mesmo assim. Se o medo aparecer, agradeça pela proteção que já está em andamento. Se a escassez tentar gritar mais alto, agradeça pela abundância que já está sendo gerada. Isso é maturidade espiritual, é fé que resiste. É declarar vitória antes mesmo do placar mudar. E quanto mais você agradece, mais a vida responde. É como construir, pouco a pouco, uma ponte invisível entre você e aquilo que espera. Uma ponte feita de confiança, perseverança e esperança. Quanto mais sólida ela se torna, mais perto você chega da realização. Não porque forçou, mas porque fluiu. Não por desespero, mas por alinhamento. A gratidão verdadeira afasta a ansiedade. Ela te ancora no presente, e o agora é tudo o que existe. É no agora que os milagres se iniciam. É no agora que o invisível começa a tomar forma. É aqui que Deus se move. Por isso, celebre esse momento. Agradeça o agora, porque dentro dele está o início de tudo o que você deseja viver. Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão clara, mas é agora que você já está pronto. Você é solo fértil, preparado para prosperar. E quanto mais você agradecer como quem já colhe, mais rápido a semente brota. Não subestime essa chave. Gratidão não é apenas algo bonito, é um código espiritual, uma senha que desbloqueia promessas. E essa chave já está nas suas mãos. Use-a. Ative-a, declare com fé e prepare-se. O céu responde, sempre responde. E quando responde, é com tanta beleza, com tanta precisão, que você só consegue dizer: eu sabia, eu já tinha agradecido por isso. E nesse instante o coração se enche de paz, porque tudo o que você viveu até agora foi uma preparação para esse momento. E ele chegou. Se você sente um calor no peito agora, uma vibração diferente percorrendo o corpo, não ignore. Algo está sendo ativado dentro de você. Promessas estão sendo renovadas. E não são pequenas. Elas carregam o peso da eternidade, o zelo divino, a precisão de um plano perfeito. Você não está aqui por coincidência. Cada passo te trouxe até esse ponto da jornada. E isso só pode significar uma coisa: o próximo capítulo está prestes a começar. Muitos passam a vida inteira esperando confirmações, sinais, respostas evidentes. Mas a verdade é que as promessas verdadeiras se revelam com firmeza silenciosa. Elas não gritam, mas são inconfundíveis. Você sente, você sabe. Não dá para explicar, mas também não dá para negar. Essa certeza brota do Espírito, e quando Deus confirma, nenhuma outra prova é necessária. A sua parte agora é manter os olhos firmes na promessa, mesmo quando o cenário externo estiver turvo. A bênção já foi liberada, mas ela pede uma atitude sua, manter a visão clara. Não apesar das circunstâncias, mas através delas. É como atravessar uma ponte frágil
sobre um abismo. O foco precisa estar no destino, não no balanço do vento. A promessa está viva, está esperando por você, mas você precisa permanecer atento, porque é aqui que muitos desistem. A poucos passos da colheita, é como se o mundo testasse a sua fé mais uma vez, só para ver se você vai continuar. E essa reta final é crucial. Mantenha sua energia elevada. Fale palavras de vida. Sonhe alto. Alimente sua alma com tudo o que reforça a verdade que você carrega. Cada pensamento positivo é mais um tijolo na estrada que te leva à promessa. À medida que você se fortalece, o invisível começa a se tornar inevitável. As conexões certas aparecem. O caminho se abre. As ideias surgem com nitidez. Você se torna um canal sensível, sintonizado com tudo o que antes parecia distante. E o mais impressionante não é sorte, é alinhamento, é consequência direta da sua fé em harmonia com o tempo de Deus. A herança já está pronta, a porta já está destrancada. Falta apenas atravessar com convicção. Não pense que é acaso. Isso é cumprimento. É a colheita das sementes que você plantou com fé, perseverança e gratidão. E o detalhe mais poderoso, tudo isso já estava determinado. Muito antes de você se questionar, muito antes de pensar em desistir, já estava escrito. A confirmação não é nova, ela sempre existiu. Mas agora você atingiu o nível de maturidade espiritual necessário para enxergá-la. E uma vez que você vê, uma vez que sente, não tem mais como voltar atrás. Esse é o momento de se posicionar, de andar com firmeza, com consciência, com identidade. Porque quem sabe de onde veio, não se confunde com o que encontra no caminho. Você veio da fonte que cria, sustenta e multiplica. Da fonte que te escolheu, te moldou, te preparou e agora está prestes a te posicionar. O dinheiro que você deseja, as conquistas pelas quais orou, os resultados que tanto sonhou, tudo isso já começou a se mover em sua direção. Você não precisa correr atrás daquilo que já é seu por herança, só precisa estar pronto para receber, porque a promessa exige espaço emocional, espiritual e mental. E esse espaço se abre com fé constante, ações coerentes e palavras que edificam. Seu comportamento diário é a prova viva de que você crê. Não é o tempo que define o milagre, é a entrega. E nesse momento, a sua entrega está ativando algo novo nos céus. Estratégias estão sendo liberadas, portas estão sendo tocadas. Há movimento no invisível. Não permita que pensamentos pequenos te sabotem. Você já está vibrando em outra frequência. Tudo o que aconteceu até agora foi preparação. A verdadeira manifestação começa agora, com você desperto, presente, alinhado. E se você chegou até aqui, se leu cada palavra com atenção e o coração aberto, saiba, você é raro. Você faz parte de um grupo pequeno, quase invisível, que não desiste no meio do processo. Você decidiu seguir até o fim. E é exatamente por isso que o extraordinário vai se manifestar na sua vida. Porque o céu responde à perseverança. E você perseverou. Agora escreva aí nos comentários: eu fiquei até o fim. Quero ver quem são os fortes, os comprometidos, os que estão prestes a conquistar mais que dinheiro. Estão prestes a viver liberdade, plenitude e propósito. Deixe sua marca. Eu estarei lá, deixando meu coração como símbolo da minha fé em você. E agora, escolha um dos vídeos aqui na tela. Eles são o seu próximo passo. Clique, assista, mergulhe. Sua transformação está só começando.